Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Nós temos hoje aqui a ilusão da regularidade dentro da autocogniciologia, que é a qualidade regular ou algo, fato, fenômeno, ato pessoal, se apresentando bem proporcionado, harmonioso, demonstrando exatidão, pontualidade, constância, continuidade, com repetições a intervalos iguais, ordenados e tomando a conta ilusoriamente racional, irrepreensível, irretocável, lógico, equilibrado. Agora, o mega engano de confundir a racionalidade com a regularidade. O fato de algo ter a forma regular com conteúdo irracional. As aparências enganosas. A necessidade inarredável da omni-análise aplicada às nuances dos fatos e fenômenos. O erro primário da abordagem superficial aos fatos. O fato de o critério correto se impor à execução. O fato de a racionalidade manter o primado das decisões. A usurpação da razão pela promoção da regularidade. A característica do meio certo da conduta ambígua. Os desacertos pessoais regulares. Os desacertos grupais regulares. Os mesmos erros do indivíduo cometidos com a mesma regularidade mecânica na ROBEX, robotização existencial. A autoconcentração mental insubstituível. E por aí vai a situação. Além das logias, aí nós falamos na taxologia, 10 categorias de ilusões da regularidade na vida humana. Quem tiver dificuldade de ver, é bom ver esse tópico com esses 10 itens, que clareia mais. É mais claro, vale a pena ver. A ilusão da regularidade nem sempre é tratada como deveria na vida da cotidianidade. Contudo, é fato bem comum e merecedor da atenção acurada por parte da consciência mais lúcida. Você admite ações exatamente regulares dos atos pessoais do dia a dia? Você confia em todos os detalhes das automanifestações pensênicas? Agora, esse verbete é o 1165. Tem 4 páginas, 53 logias e 7 máximas. Agora, eu acho que você não vai querer deixar antagonismo faltando um só. Então, você vai arranjar alguma coisa para antagonismo, eu sei. De modo que eu estou só lembrando que falta um só aí. Agora, pergunta aqui. Há alguns dias você comentou sobre a consciência atuar em várias vidas pelo ginossoma antes de atuar no androssoma. Deve-se aprender a controlar o ginossoma mais complexo antes de pegar outro androssoma mais simples? Se correto, quais seriam, na sua opinião, os aspectos práticos mais sérios a aprendermos enquanto atuamos com o ginossoma? A primeira coisa é ter uma boa ficha com saldo elevado. Porque, na verdade, às vezes a gente não escolhe nada disso. São as imposições do processo evolutivo que exigem que a pessoa venha para esse corpo ou aquele. Principalmente devido ao rapport e afinidade com o povo que vai dar a genética para a pessoa. Sem uma genética não adianta nada. Então, é bom a pessoa ver, porque às vezes ela pensa que ela escolheu e não foi nada. Por isso tem tanta gente que está em desacordo com o próprio corpo. É muita gente que não está de acordo com o corpo. Tem sempre gente que quer consertar alguma coisa no corpo. No meu consultório lá de plástica, era incrível o negócio, as bobagens que havia nisso. O excesso dos detalhes insignificantes que a pessoa dava um valor, superestimava, supervalorizava aquilo. Então é a tolice. Então aí o problema todo é esse. Ginossoma e androssoma, às vezes, não é a gente que escolheu, não. A situação é porque são as circunstâncias. Aquilo vem para a pessoa e fala para ela, você não acha que isso é o mais lógico para você? Às vezes é irrecusável, é imperdível, não tem outra saída, a pessoa vai enfrentar, que é melhor para ela. Agora, o caso todo é o seguinte, muita gente se sai bem no ginossoma, muita gente sai bem no androssoma. Agora, para sair bem total, tem que ser nos dois. Enquanto a gente não dominar os dois, a pessoa não vai ser serenona.
Então, esse negócio de falar sobre isso e aquilo, processo de gênero, tudo é bobagem, é um processo fugaz. É coisa superficial, porque cedo ou tarde a pessoa tem que entender os dois e dominar ambos. Outra pergunta, tenho 50 anos, fui operada de um aneurisma cerebral há 2 meses, foi minha tia que me avisou deste site. Estou pedindo ajuda, pois estou muito bem, não tive nenhuma sequela, mas fiquei depressiva, sem ânimo. Ainda não entendi tudo o que aconteceu, estou perdida. Olha, a primeira coisa seria bom é você ler alguma coisa nossa. Começa a ler um livro que chama Nossa Evolução. Eu já publiquei há muito tempo. Se você viesse aqui, eu ia te dar o livro. Mas o problema é esse. Fala com a sua tia, que ela deve conhecer o Nossa Evolução. Dá para você ler, e agora, você vai ler fazendo crítica. Não admite o que está escrito, não. Papel aceita tudo. De modo que a gente tem que criticar. Isso aqui é o princípio da descrença. Sem experiência pessoal, nada funciona bem. Mas vale a pena você estudar um pouco mais. Outra coisa, procure ver se você pode ver essas coisas, está passando bem com a sua visão, tudo isso. Olha na televisão certos documentários de ciência. Veja isso também, que isso vai te ajudar a raciocinar melhor. Vai te dar mais força. Uma outra coisa. Você está ótima, porque passou, não teve sequela nenhuma, o que você quer? Você queria mais o quê? O negócio é arranjar umas mangas maduras e mandar para ela, né? A única coisa que falta. Que o mais ela tem tudo, porque saiu bem um processo desse e tal, está ótimo. Professor, vamos agora aproveitar o resto da vida. Professor. Sim. Na tertúlia de ontem, o senhor falou sobre o processo do porão pegando no laringochakra. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sim. O caso todo é o seguinte. Na hora que a gente faz o arco voltaico, no meu caso, a mão direita fica no front chakra. A esquerda fica no chakra nucal. Agora, a hora que você manda energia, isso aciona o processo do corono chakra, que é da coroa, que está no cicipúcio aqui, está em cima da careca aqui. Agora, isso é o que acontece com a maioria dos casos. Então, a hora que faz isso, começa a acionar a energia, aquilo limpa, enxágua, faz uma limpeza, principalmente dos 2 hemisférios cerebrais, que é onde ficam agarradas essas energias negativas. Os bloqueios se faz porque elas ficam lá paradas. Isso é o normal da maioria das pessoas que precisam. Mas, vamos supor que a pessoa tem alguma coisa que já perturba devido a um outro chakra. Então, há um processo de inter-relação chakral entre os chakras. Às vezes, uma boa parte das pessoas tem isso com o cardio-chakra. O cardio-chakra é muito sensível, qualquer pessoa sente uma angina, uma dor no peito, uma dor no coração, ela vê uma novela, começa a chorar, aquele negócio todo, tudo isso é cardio-chakra. Agora, quando a pessoa tem alguma coisa que não está bem na comunicação dela, isso dá no laringo-chakra, que foi o caso lá. Então, tem que desenvolver esse processo do laringo-chakra. Agora, o que pode ser no laringo-chakra? Por exemplo, o processo da gaguez, da gagueira, o problema da pessoa ter dislexia, o processo da pessoa ela ser assim muito acanhada, se ela vai falar qualquer coisa, começa as pernas a tremer. Estuda o processo do laringo-chakra. Então, é o laringo-chakra, no caso, bloqueado. Agora veja, geralmente isso ocorre mais com homens e não com mulheres. Você entende? A mulher geralmente, quem é que é telefonista? É mulher. Quem é que fala pelos cotovelos? É mulher. Quem é que atualiza as fofocas? É mulher. Você está entendendo como é que é? Muito mais do que o homem. Agora o homem, ele tem o processo do cardio-chakra mais equilibrado. Você está entendendo? Dentro do processo, mas nem sempre para falar ele é bom. A mulher é melhor para expor certas coisas. Mas o senhor falou no caso do porão, isso poderia ser de outras vidas vindo e se manifestando agora aqui no laringo? Pode ser tudo, mas é a pessoa que tem que examinar e ver o que é real, ela tem que saber a raiz disso. Agora, pode ser um processo paragenético, sim.
pode ser de retrovidas, entendeu? Pode ser que o retrochakra laríngeo da pessoa esteja atuando ainda até hoje devido à paragenética. Mas agora o problema aí é ver uma outra coisa séria. A hora que a pessoa tem o laringe chakra assim perturbado, ou impactado, ou travado, às vezes ela tem dificuldade para escrever fluentemente. Se de ver isso também, se ocorre. Que ali é o processo da elaboração do pensamento. Então o problema vem de cima, pega aqui e depois vai para o mecanismo da escrita. Entendeu isso? Entendi, obrigada. Professor, lá do aqui. Lá na página 28, em taxologia, o item 10, proexologia. A ilusão da regularidade pode conduzir a consciência desatenta a euforia, julgando-se vangloriosamente completista, quando, na verdade, depois da dessoma, se surpreende com o incompletismo existencial indefensável, contudo, não entrevisto por ela. Eu queria saber quais indicadores eu posso usar enquanto eu estou aqui, como consim, para não... Eu já vi uma pessoa que chegou, eu já me conhecia já há uns 15 anos, e procurou mudar a vida dela toda e trabalhou muito. Aí ela chegou e falou assim, eu acho que eu arranjei o meu completismo, eu recuperei tudo. Eu fui examinar com ela, eu achei que não. Porque ela pensou que tivesse saído da TACOM, mas ficou na TACOM, ela não fez crescimento de nada. Eu aí falei com a pessoa, aproveita o resto da sua vida para você expor tudo isso e desdizer todas as bobagens que você andou dizendo. Agora, por escrito, que assim fica o seu testamento intelectual, o legado mental somático para as novas gerações. Isso vai ajudar o povo. Isso aí era uma ilusão. Agora, eu acudi na hora, porque a pessoa está muito convicta sobre isso. Eu conheço gente aí também que é mini dissidente, que falou, não, eu estou cumprindo a minha proex, eu acho que eu sou totalmente realizado. Agora, isso cada um faz o que pode, né? A gente abençoa. Mas os indicadores são internos, são íntimos, é isso? Como que a pessoa pode ir checando ao Não longo? são bem íntimos, eles são externos, mas eles têm que sair de dentro da pessoa, porque é ela que sabe a vida dela. A gente tem dificuldade de estar julgando a conscienciometria dela. A avaliação tem que ser feita mais por si, né? É pela própria pessoa. Agora, isso é ilusão da regularidade, essa aí é terrível, a 10ª aí é terrível, a proexologia. Isso é coisa para o Loche, é isso? Apex. Okay, obrigada. Aqui, professor, página 27, tecnologia. As piores aparências como sendo as aparências técnicas. Aonde que está isso? Tecnologia. É o primeiro item da folha 27. 27. As piores aparências como sendo as aparências técnicas. Tem o reurbanizador, né? Mas, assim... Não, o problema todo é o seguinte, porque a pessoa pensa que aquela aparência que ela está fazendo, ou que aquilo lá é a parte mais essencial da coisa, nem sempre é. Ela erra pelas aparências, ela erra às vezes pela forma de abordagem. Entende? Tem uma série de condições aí que leva a isso. Entende? As verdadeiras aparências não são as piores. Às vezes é o conteúdo, e a pessoa às vezes não viu o conteúdo, ficou na aparência. Ela interpretou do modo dela. E se então ela pensa que está regular e não está nada. Agora, às vezes o problema é dela, não é da técnica, não é do que ela lê ou do que ela está estudando. Não, eu entendo que eu não estou entendendo. Por exemplo, a essa regularidade expressão. das mais sérias que tem é quando uma pessoa lê um título no jornal grande, garrafal lá de uma manchete, e ela lê errado. E ela começa a falar naquilo, é justamente o contrário do que está escrito lá. Ela leu a palavra errada. Ela colocou uma palavra, tem um significado contrário. Então, veja, e ela pensa que aquilo é regular. Agora, quando ela descobre que ela leu errado,
Quanta bobagem já me falou. Agora veja, a regularidade. Vou te contar uma muito séria em matéria de política. Aquela menina que cortou o corpo todo e falou que tinha sido, né, estuprada, assaltada, etc. Tal. As autoridades do Brasil, parece o presidente da República e o ministro, meteram o pau lá no povo por causa da moça. Sim. Eles não esperaram o assodamento, a pressa, a precipitação de examinar o fato. Eles não esperaram a fonte oficial para dizer a realidade. Foram no bico da primeira menina que apareceu. Sim. Isso é um perigo. Não, isso eu estou entendendo, mas que eu não estou Pois é, a entendendo. regularidade. Agora veja, eles foram na regularidade do direito, lá. Mas eles não foram na regularidade do fato. Mas eu não estou entendendo essa expressão aqui. As piores aparências como sendo as aparências técnicas. Tem muita coisa disso. Por exemplo, o sniper, na hora que ele fica falando e se exaltando que ele é o maior. Pois é, mas se há de ver as declarações dos snipers. pior. Você sabe o que é sniper? Sei, mas ainda não entendi. Ô, Paulo, seria um exemplo aqui por exemplo, a pessoa pegar a Invex, a técnica é excelente, mas a aplicação ser errada. Aparentemente... Não, é aquela pessoa que pegou a Invex e começa a meter uma bordura na cabeça de todo reciclante. Pega a conscienciometria e estraga tudo também. Acabou a cosmoética. Pega a TENEPS e não faz não TENEPS. tem cosmoética, então não há TENEPS. É um processo regular. Ela está falando uma coisa correta, mas dentro de uma coisa errada. A abordagem mais o texto às vezes está correto. Esse termo, aparência técnica, é usar a aparência como uma técnica, é isso? Esse termo, aparência técnica. A pessoa fez uma fazer técnica, é o modo dela. É uma modo dela técnica pela errada aparência. e ela está Foi isso achando que que o eu conteúdo está certo. É isso que eu entendi. E a aplicação é errada. É usar a aparência como técnica. É usar a técnica da aparência técnica, é você usar a aparência como se fosse a técnica do conteúdo correto, e como não é. Colocar a aparência no lugar do conteúdo. Isso é uma técnica da aparência. Isso aí é uma bobagem enorme. Bom, eu entendi. Agora, assim. nós não falamos para vocês que hoje o povo ia ter dificuldade para entender certas coisas, porque isso aí não tem em qualquer lugar. Alguém aqui já leu qualquer coisa disso em algum texto, em algum livro, sobre esse assunto? Isso não tem. Eu agora tenho que levar vocês para a gente pensar, tipo, curso intermissivo avançado. Agora, vai ser o máximo, vocês vão agradecer o careca aqui, ó. Quando vocês dessomarem e tiver o novo curso, você vai chegar e falar assim, isso aí eu já estudei lá. Um novo curso intermissivo, e eles vão falar, não, mas esse aí eu já estudei, eu já tenho alguma ideia a respeito. Você já pensou? Tomara que vocês tenham bastante memória para guardar isso tudo. Valdo, o caso do EV, por exemplo, que a pessoa imagina que está fazendo e não faz, seria um caso desse aí? Mas o pior é a TENEPS. Se você já está querendo dar exemplo, eu te dou a TENEPS, é que é o pior. A pessoa está lá, mas não está fazendo nada. Agora, o pior mesmo não é isso, não. O pior é a pessoa que pensa que teve uma cosmoconsciência e foi só da imaginação dela. Esse é que é o máximo, não tem mais do que isso. Ilusão maior. Mas ó, a ilusão vem na cosmoconsciência, na TENEPS, na projeção consciente. Entende? Tem um monte de condições assim, tudo a pessoa erra. A projeção de corpo mental normal, que a pessoa pensa que está, e às vezes é só da imaginação dela. Está tudo na cabeça. Outra coisa, Valdo, você comentou sobre o laringo chakra, que a pessoa pode ter uma retrovida, quer dizer, a retrogenética influenciando atualmente. Como é que é isso aí? Como é que seria isso? Porque o processo da paragenética dela está errado em matéria de comunicação. Mas ela teve... Escuta, João, uma porção de gente é doente mental, ou seja, demente, é psicopata. É lógico que a cabeça dessa pessoa, ou seja, o paracérebro dela está alterado, de muitas vidas, não foi às vezes só da agora. Uma pessoa que chega, por exemplo, dentro de um nível de oligofrenia, por exemplo, da imbecilidade, essa pessoa não foi só a genética que fez isso, é a consciência dela que
que já vem perturbado. Agora veja, se o paracérebro está perturbado, pensa bem como é muito mais fácil de ficar perturbado um outro órgão qualquer do corpo que diz respeito ao paracérebro. Igual, por exemplo, o laringochakra. Pensa nisso. Se o paracérebro pode ficar tão alterado e ter reflexos, um novo corpo, pensa bem no resto. Agora, Por isso que é que tem os birthmark, a marca. O cara morreu com a facada de cá. Ele chega até o sinal da facada direitinho. Eu já vi isso. Já vi pessoa com a marca perfeita. E você chegava e falava assim, ah, você recebeu uma facada? Eu falei, não, eu nasci assim. Isso é de outra vida. Por isso que eles começaram a estudar a reencarnação a partir do birthmark. Por causa dessas marcas de nascimento, a névoa. o efeito no holossoma do Agora, do veja, trauma. o psicossoma conseguiu captar aquela forma de uma condição dramática da pessoa. Entende? Agora, tem muita coisa para estudar nisso aí. Uma das coisas que eu sempre falei para eles, que aquele Stevenson andou estudando isso muito, tem um monte de livros, uns 5 livros sobre o assunto aí dele, uma coleção, era ver se aquela vida foi recente. Quanto mais recente, melhor para aparecer. Isso é minha hipótese. Mas isso nunca foi constatado ainda, precisa de fazer mais pesquisa. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que passou só 10 anos na intermissão, e ela vem com a marca. Agora, há umas coisas, né, de psicossoma muito sérias. Por exemplo, aqueles caras, a mulher e o filho que vieram lá do planeta do M, tudo chamuscado, esquisito. Eu falei assim, esse povo quando nascer, como é que vai ser? Vai dar um problema aí. A gente vê o que vai dar. Vai ter alguma marca. Entende? Valdo, aqui letra A. Letra A. Qual é o trafar que embasa essa ilusão? Essa do verbete ilusão de aí, hoje? É. geralmente é a pessoa que não aprofundou a racionalidade, né? Ela ficou na superfície. Falta lógica. É o ilogismo da história. A pessoa ela se confundiu, ela não aprofundou. Agora, é a falta de conteúdo. Mas o que é isso? É apriorismo? É falta de reflexão? Não, isso aí, reflexão, é a ilogicidade da pessoa. É muita gente ilógica, né? Ontem mesmo eu estava falando aqui sobre a melhor pessoa que eu gosto de tratar com ela é uma pessoa lógica. Agora, quais são os ilógicos? São os emocionais, os ansiosos, os assodados. Falando a sua linguagem, aí que você está estudando o JK, são os assodados, os precipitados, os impulsivos, os ansiosos. Sim. Do Nonato, será que a base não seria perfeccionismo? O cara ser perfeito? Então, Não, ele cria uma nem sempre, sensação não, de regularidade? É falta mesmo, gente, é de racionalizar, né? Falta racionalidade. Escuta, um dos maiores defeitos que dá a ignorância humana, que é uma das coisas mais fáceis de achar na Terra, a ignorância, é a irracionalidade. A pessoa não raciocinou com a razão. Ela procurou raciocinar com emoção, com instinto, com reflexo, com a precipitação, com a impulsividade. Ela foi impulsiva, ela não pensou. Olha o presidente da República lá com o ministro, com o negócio da moça que riscou o corpo. Foram precipitados. Além dos dois, todos os seus assessores. A gente não pode chegar e falar sem mais nem menos. Vocês não viram eu falar nada dessa moça aqui. E olha que eu conto esses casos todos. Eu não, eu apalpo. Como diz o cara lá em Goiás, aparpar, vamos aparpar. Porque senão não dá. Tem que ver. Isso é que é abordagem científica, é apalpar. Entende? Como é que fica? Rivaldo, no caso Agora, eu aprendi demais isso, sabe aonde? Que me ensinou muito? Medicina. Na anamnese. Eu, para dar um diagnóstico com calma, no meio de uma porção de coisa, opa, calma, deixa eu estudar que ainda tem mais uma hipótese.
Hoje a gente vê que o House lá, naquela série, o cara faz uma força danada para pensar naquilo. Muito embora eles fizeram a série fajuta, aquilo é baratrosférico, é muito negativa, as coisas todas. A última dele lá que eu estava olhando agora, um que passou agora esses dias que eu passei, porque eu não vejo tudo não. Aquilo lá eu acho muito baratrosférico. Mas a mulher chegou perto dele e falou assim, mas você está com um mau cheiro de corpo. Ele vira para ela e fala assim, cheiro de homem. Quer dizer, ele está querendo melhorar o CC dele, levando o negócio para o sexo. Quer dizer, o filme é tudo baseado numa opção de coisa assim, é muito exagerado e negativo na opção de coisa. Agora, do ponto de vista técnico, tem muita coisa correta, em matéria de medicina tem. House, que é um médico doido. É um médico pirado, quer dizer, ele é um demente em certas coisas. E faz questão de ser psicopata. Evaldo, no caso do intermissivista, no nosso caso aqui, a realidade, qual que você acha que é o tipo de ilusão mais comum que ainda nós temos? É a falta da cosmovisão. A pessoa ainda está bitolada dentro de uma monovisão restrita, acanhada, pequena. E outra coisa, vomitiva às vezes. Isso aí é que é terrível. A gente nem pode explicar isso à pessoa na hora. Tem que esperar, fala por vias travessas, indiretamente, até ela chegar lá para ela entender. Isso é o pior. A Kátia tem acompanhado aí o meu trabalho todo para levar o povo para a cosmovisão. Tudo é feito nisso. Você veja bem, esse caso que o nosso amigo australiano sugeriu para fazer o curso é cosmovisão. Esse curso que eu vou dar agora, logo em seguida aí com ele, que é sobre o processo da síntese, é a cosmovisão. Tudo aqui, ó, eu estou caminhando. Esse verbete de hoje é para dar a cosmovisão. Então, esse é que eu vejo que é o pontinho fraquinho do nosso pessoalzinho. Entendendo? Observa, vê se não é. Porque o problema da cosmovisão é que amplia a panorâmica das abordagens. Sem isso não vai. Agora, é muito chato a pessoa que fica só no close. Ela nunca vê que tem um segundo plano, um terceiro plano, um quarto plano, um quinto plano e por aí vai. Ela fica só no primeiro plano. E isso nem sempre está correto. Agora aqui. O que o senhor acha do Geraldo Medeiros Júnior no livro A Consciência Encarnada e o Corpo Humano? Poderia comentar algo? Olha, ele está fazendo força dentro dos processos para expor o problema extrafísico. Sempre ajuda alguma coisa. Vamos em frente, vamos estudar, vamos ver o que é que ele tem mais. Sempre ajuda. Surgiu certa curiosidade em relação ao método crítico transcendental de Kant. Existe relação com a cosmoética? Kant poderia ter vislumbrado parte desse código de ética pessoal? A ilusão de regularidade está presente nas obras de Kant? Indiretamente, uma coisa ou outra está. O Kant, ele foi diferente na opção de coisa, tudo que ele fez. Agora, em matéria de seriedade, dentro do processo moral, tem muita coisa dele que a gente precisa estudar com calma. Vale a pena. Participei nesse fim de semana do ECP2 em São Paulo. Enriquecedor como aprendizado. Lá recebi uma informação mental para resolver uma dúvida. Ano passado tive uma projeção bastante significativa com minha mãe, que veio rodeada por uma luz. Nos abraçamos e ao sentarmos na cama abraçadas, vi no pulso esquerdo uma marca escura, como se fosse cicatriz. Não entendi, pois ela dessomou sem isso. Nesse final de semana recebi a ideia de que teria sido algoz dessa maravilhosa mulher que foi minha mãe. O senhor sente que ela poderia ter sido escravizada em algumas de nossas vidas? Eu não sinto nada, não estou sabendo de nada. Isso aí precisa de ver com calma. Vamos com calma. Não, ela mesma colocou aqui, sente entre aspas. Para ver se eu percebo alguma coisa. Não, eu não percebi nada. Isso aí a gente tem que estudar um pouco mais. Anota tudo isso e vamos ver as próximas experiências. Preciso de um método para controle mental. Poderia me orientar em como proceder? Seria bom você ver o conscienciograma,
ou participar dos cursos da Conscius, não é isso? Pois é. Pois é. Tem vários cursos aí, né? Estou no 5º mês das práticas da TENEPS. Nota a seguinte melhoria nas práticas. Não durmo mais durante a TENEPS. Consegui descartar os devaneios que tinha no início. As transmissões de energias conscienciais estão mais intensas e perceptíveis. O tempo passa de maneira diferente. Diferente quer dizer, você não vê o tempo passar? Isso é que é importante. Ocorrem alguns efeitos físicos, como o aparelho Palm que eu uso reinicia sozinho. Então isso ainda está havendo, entendendo alguma coisa. Agora, ó, se ele reinicia, é preciso de ver o que é, qual a mensagem que ele deu. Pela mensagem você sabe se foi amparador ou assediador. Os movimentos involuntários dos braços são raros ainda, mas a minha cabeça frequentemente fica balançando de um lado para o outro. Poderia dar mais explicações sobre os movimentos dos braços na TENEPS? O problema é o seguinte, você não está se predispondo convenientemente de acordo com a predisposição passiva ativa. Você tem que se predispor. Eu recomendaria que você estudasse um pouco mais a técnica da relaxação psicofísica muscular progressiva. Eu explico toda a técnica com calma no livro Projeciologia. O que você está precisando mais é isso. Ainda não chegou naquele ponto. Mas olha, você já conseguiu algumas vitórias. Em 5 meses está ótimo. Você não pode reclamar nada. Não está dormindo mais. Conseguiu acabar com os devaneios. Sente que as ECs estão mais intensas e perceptíveis. E o tempo passa de maneira diferente. Se o tempo está passando de maneira diferente, você não percebeu o tempo passar, quer dizer que você está mais envolvido no processo. Isso aí é muito importante. Vamos em frente, vamos trabalhar com o assunto, que é por aí mesmo. Você queria falar, Flávia? No caso do paracérebro dos psicopatas, como é que foi o negócio do nazismo, Valdo? Assim, foi muito soldado, muita gente que se envolveu com aquela organização, que foi uma perturbação coletiva aquilo, né? Eu não sei, porque muita gente, tinha o Hitler que era o doente mental. Mas e aquele povo tinha um todo... monte, era um pacote de doentes mentais. Tudo ali era sociopata. Todos, a maioria, a Gestapo, por exemplo, era constituída só de sociopatas. Tudo era doido. Quem não era, teve que se amoldar se adaptar ao nível. Ao processo, né? Vamos dizer, nivelar por baixo. Agora, olha só, se você for estudar as SS, a Gestapo e outras coisas mais lá, do processo nazista, é uma loucura. Eles eram todo super mundo doido. organizados, né, Valdo? Esse Himmler era um cara que, se ele aparecesse ali, o negócio a gente cair fora logo. Um perigo, cara. O Himmler. Eu não sei, mas, por exemplo, o Himmler talvez fosse até pior do que o próprio Hitler. É que ele não aparecia, não tinha. Segundo Himmler, tá, Himmler, sim, não é o Hitler, tá, não. tá. Himmler. Agora, tem vários assim, que eram totalmente perturbados. Mas mesmo os soldados, todo mundo, então, estava todo mundo Olha, com aquele sequelas Goering, que é um Sim, mais fortão, sim. aquele cara era totalmente psicopata também. E ele andou dirigindo. Sob certo aspecto, ele foi até o braço direito do Hitler em certas coisas. Agora, o Himmler é que fez mais processo de tortura. Esse era piradão. Era muita gente doida. Você tem que lembrar o seguinte, qual que é o problema da evolução? O princípio básico. Os afins se atraem. Um cara doido vai pegar só gente doida com ele. Você está entendendo? Por isso que eu falo, não adianta vocês falar que são doidos, porque eu já fiz meus testes de QI, minhas coisas todas, eles acharam que eu não sou doido. Se eu, então, não sou doido, eu atraio pessoas que não são doidas. São vocês. Essa é o máximo. Então, através de mim, vocês já têm o diagnóstico. Está bem claro isso? Lógica. Gente, fato é fato. Fato é fato. Você está se sentindo bem com isso. Pois é, é lógico. Lavou a alma dele, ó. Lavei as consciências de vocês hoje. Tá certo? Tem que chegar em casa e ler o conscienciograma. Pois é. Não, a hora que os caras me examinaram, falaram, não, esse cara é louco, foram examinar, não, ele não é louco. Fizeram os testes, não, ele não é louco. A gente pode falar, mas ele não, louco, ele não é. Então, se eu não sou louco, eu não atraio loucos para mim, muito embora eu atraia sim. Mas não é assim.
o que predomina não é isso. O que predomina é gente mais ou menos equilibrada. A maior prova são vocês. Agora, do ponto de vista prático, vamos observar prático. Quantas pessoas nós temos já com livro publicado no Holociclo? É um monte, são mais de 30. Outra coisa, isso aqui, ó, que foi feito para debate, nós fizemos em 11 meses, vocês fizeram em 11 meses. Quer dizer, o povo não é doido. Está claro isso? Por exemplo, há umas exceções, o caso, por exemplo, do Arlindo, então, isso é outra coisa, né? O caso do Adélio, isso é outra coisa. Não tem nada que ver. Você sabe, toda regra tem suas exceções. Isso é normal, né? Mas então, fala, Arlindo. Dentro da nossa doideira, você já deu alguns exemplos que pode acontecer. Acho que falou para o João de regularidade, ilusão regular nossa. Mas uma bem sutil, que se falou, parece que projeção, ou não, TENEPs, mas tem é. alguma bem sutilzona? Assim? Existe sim. A escolha do duplista ou da duplista. Às vezes é uma ilusão enorme, por causa do processo afetivo. Isso é o que acontece mais, principalmente com as jovens. Mulheres jovens. Alguém aí vai dizer o que eu estou acabando de afirmar? Não tem jeito, são fatos. É um fato. Agora, essas ilusões, geralmente a pessoa não percebe. Ilusão é justamente isso, é a falta de percepção. Aqui. Ele agora acabou de mostrar que é o que falou. Não é que é. Escuta, qual que é a definição de ilusão? Ilusão a ilusão é justamente a pessoa errar na percepção. Ela pensou que uma coisa é real. A percepção dela está que uma coisa que não é real seja real. Isso é que é ilusão. Irrealidade. Entende? Agora, a alucinação, por exemplo. A alucinação é a pessoa pensar uma coisa que seja consistente, sendo que não é. Que é a mesma coisa também. A alucinação é que é o nome técnico aí do processo de ilusão. Agora, por exemplo, a superstição. É isso do ponto de vista da tradição. É que a ilusão ela pode ser branda ou pode ser bem... Pode. A branda, por exemplo, ninguém consegue... Essa sua, por exemplo, aí foi branda. Essa é superficial. A realidade, você nunca atinge ela total. Alguma ilusãozinha sempre... Agora, o percentual, a gente sempre tem que levar em consideração. O percentual aí foi só 1%. Talvez a CL lá não tenha ilusão, eu não sei, é uma teologia, né? Pode ser que não lá, em hipótese a gente vai ver. Em comparação com a gente, não há ilusão lá mais. Agora, nós aqui, pobres mortais, alguma ilusãozinha sempre temos. Né? Acho, né? O pobre... Não, ilusão a gente sempre tem. Isso não tem dúvida. Né? O problema mais sério da ilusão é a esperança. Aqui, ó, você quer ver? Se a gente perguntar, vocês podem levantar a mão se alguém passou pela experiência. Dessa vez pode. Veja bem, quantas esperanças suas que foram ilusões? Você teve alguma na sua vida? Levanta a mão que já passou por isso. Esperança. É a última que der sono. Mas a esperança ilusória. Nós sempre temos esperança. Agora veja. Não é toda a esperança que é ilusória. Isso aqui é o melhor da história. Né? Nem toda a esperança é ilusória, tá certo? Então isso já é uma bênção, já é o máximo. Já é um gol, uma vitória. Você está fora da realidade, já é alguma ilusão, correto? Mas um percentual sempre existe em nós. Agora, por exemplo... Você pode estar fora dessa realidade aqui e você está dentro da para-realidade lá. Aí acabou tudo, não tem mais ilusão. Liquida o assunto. Entende? Então, é preciso ter muito cuidado com o que a gente fala. Pois é. Não é. Você está vendo de lá para cá. Mas aqui E você, quando olha daqui, só aqui para aqui mesmo... Você está vendo tudo errado, a abordagem está errada, porque o negócio dos bastidores é diferente. Valdo,
Isso é que é a ilusão do processo. Aí é que vem o problema da alucinação, que é totalmente errado. É que você está falando a para-ilusão. Isso. A para-realidade. A para-realidade, o para-fenômeno, o para-fato. Como a lucidez lá é maior, no nosso caso, sei lá, a ilusão lá vai... A possibilidade de ilusão lá é maior. Lá é muito maior. É maior. Do jeito também que a racionalidade lá é muito maior. Tudo lá é maior do que aqui. Lá é a matriz, lá é a mãe. Aqui é filhote, é filiada, é pequeno. Tudo aqui é menor do que lá. Agora, por exemplo, você vai falar assim, mas Valdo, como é que pode ter um lugar com mais racionalidade lá? Sim, vai numa Comunex mais avançada. A racionalidade então, é maior do que a nossa. Nessa Comunex mais avançada, a possibilidade... Pensa bem, de serenões. A possibilidade de ilusão é baixa. É praticamente quase que inexistente. Você já considera em relação conosco, aquilo que nós temos como ilusão, ela é inexistente lá. A nossa ilusão aqui normal não vai ter lá. Mas estou falando em Comunex avançada, porque a baratrosfera vai ter talvez até mais. Não, a baratrosfera é pior do que aqui. É a pessoa que está dentro de um surto, né? Esse surto, então, é o pior que tem, porque aí a situação piora a parte física. Se isso aqui é o Maya, que é a ilusão, quando a pessoa entra em surto, ela piora o Maya. É o mega Maya. Mas professor, então, levando por esse lado, todos os construtos, os conceitos, quase todos nossos aqui, quer dizer, eu falo em relação não dos conscienciólogos. Se você for analisar pela evolução, todos esses construtos são ilusórios. São ilusórios. Porque, por exemplo, construtos da coragem, digamos assim, é definição totalmente... Não, pois é. Na socina. A coragem, por exemplo, na belicosidade, na guerra, é uma ilusão. O heroísmo na guerra é uma ilusão. O herói da guerra é um iludido. E se for pensar também em termos evolutivos, em termos assim de escala, a ilusão ela vai diminuindo a proporção que os planetas vão evoluindo, mas não terminam todos. Até chegar à realidade total, vai ter um... Mas isso aí é a evolução, né? E o infinito da situação. Porque ela sempre vai ter um pedacinho Mas o que faltando. interessa é nós estudarmos a ilusão aqui, para acabar com o processo aqui e hoje, agora. Essa é que é a coisa séria. Por isso Viver que a gente tem que estudar aqui, a ilusão da regularidade. Viver aqui então, como consciente. Vocês possivelmente, vocês ouviram pouco ou nunca tinham ouvido falar, que é muita gente que confunde a racionalidade com regularidade. Uma coisa diferente da outra. Para o resto da vida, vocês devem pensar nisso agora. Isso que eu quero lembrar a vocês. Essa é a mensagem do dia. Não é a ordem do dia, isso é da encaserna. Aqui é a mensagem. Vocês pegam ou larga. Regularidade não é a mesma coisa de racionalidade. Uma coisa racional não quer dizer que seja regular. Entende? Professor, mas há uma tendência, quando é racional, de começar a ter alguma regularidade, né? Não, por exemplo, não, nem sempre. Não? Depende do que é. Eu vou só te dar uma para acabar com isso. A natureza é assimétrica. O seu rosto, por exemplo, o lado esquerdo é diferente do direito. E isso é o racional. Essa racionalidade não é regular. Nada aqui é perfeito. Então não há regularidade. A regularidade seria a perfeição. Nesse caso, a gente não está confundindo, talvez, regularidade e o que a gente fala que é harmonioso ou harmonia, porque tem alguma coisa nesse sentido, né? Certinho. As duas paralelas se encontram no infinito? Como é que é? Ou não? Como é que é? Como é que é? Duas paralelas, elas existem, como é que é a definição? Se elas são paralelas, o tempo todo que for paralela, elas não vão se encontrar nunca. Isso é que é o regular. Em qualquer. Agora aqui,
Divaldo Franco tem uma força presencial incrível. Quem olha por cima, ele parece estar no caminho certo. Seria isso um tipo de ilusão de regularidade? Parece estar no caminho. O caminho, contudo, não é o que há. Olha, ele faz força, mas ele defende a TACOM. E o processo todo é baseado nisso. Não há um esclarecimento universalista mais amplo. Tudo visa a defesa de Jesus Cristo e Allan Kardec. Então você veja, há uma ilusão do processo que ainda tem uma facção, há um sectarismo, não tem universalismo, isso aí. Agora, ele é bom dentro daquilo, mas igual ele, é uma série aí de líderes religiosos que também pensam desse jeito. Eles estão certos até um certo ponto. Eles estão certos até um certo ponto. Vamos entender bem isso. Um relógio vive da regularidade. Que informações úteis podem ser extraídas da sinalética da parada repentina dentro de um lar? Obviamente, já descartar todas as causas de origem técnica. Quase sempre é porque morreu alguém. Quando um relógio da parede para ou ele cai lá de cima, quase sempre é a projeção do adeus que foi feita do ponto de vista físico. Isso é regra, e Ernesto Botzzano escreveu um livro sobre esse assunto. É só pegar o processo dos momentos da morte, fenômenos no momento da morte, que ele escreveu. Lá ele está falando sobre o processo. Isso aí é um dos fenômenos mais comuns que tem. Que uma dessas pêndulas de parede lá, está lá, na hora que a pessoa morreu, o relógio parou, ou o relógio caiu da parede. Justamente na hora que o cara morreu. Isso é que chama projeção do adeus. Ele andou estudando uma opção. Tem muitos casos desses. Eu mesmo também já vi, independente do Botzzano. Essas coisas existem. Agora, do ponto de vista de relógio, seria bom a gente ler aqui para o nosso amigo o seguinte. Na argumentologia, taxologia, cronologia. O relógio regular batendo as horas exatamente a cada 60 minutos. Contudo, com 2 horas de atraso. Tá certo? Então, veja, não há racionalidade nesse relógio. A regularidade dele é ilusória. Tá certo? Então, a ilusão da regularidade. Viu? Vocês entenderam, né? Olha bem lá, por isso que eu falei para ler aqueles 10 itens lá, que aquilo esclarece mais. Agora aqui. O presente verbete pode ser entendido com a ideia. O microfone aceita tudo que se diz e o papel aceita tudo que se escreve nele? Sim. Não há dúvida que é isso, até um certo ponto. Há uma reportagem no Globo Online hoje dizendo que mulheres executivas têm dificuldade de manter relacionamento afetivo. O que o senhor recomenda a uma mulher que tem uma carreira e precisa trabalhar com seu sustento? Fazer para encontrar uma dupla. Ora, a coisa mais séria é ela não se expor muito como macha e ser feminina. O que a turma de executiva pior é isso. E nós temos uns exemplos impressionantes. Quem for a New York vai olhar. A mulher executiva de New York, ela criou um padrão. Ela é alta, usa roupa escura e tem um laptop na mão. E usa sapato alto. E geralmente ela é autona, magrela. Você olha, você vê logo. E ela tem um laptop na mão. Aquele laptop, às vezes, está dentro de uma bolsa, alguma coisa nesse sentido. Tudo grande, nada pequeno. Então, esse tipo de mulher já é conhecido, que é a executiva neo-iorquina. Lá é só você ficar na rua e olhar, que você vai ver, na hora que vai começar o expediente, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, você vê aquele monte de mulher desse jeito. Você vê que é de New York. Elas são altas, a maioria delas. Isso é técnica. Há muitos anos que eu estudei isso lá com a turma. É estudo de sociologia, no caso, para ver o processo de New York. Agora, isso é que é. Agora, aqui no Brasil, o problema todo é o seguinte, não adianta a mulher executiva pegar e colocar uma florzinha em cima, ou a fotografia do filhinho em cima. Isso é bobagem. Todo lado tem, isso é coisa de cinema. O problema é ela não deixar de ser feminina. E ela não mostrar que ela é mais inteligente do que o candidato. Ela tem que saber cuidar disso. Como a mulher já sabe quem é que sabe fazer tapeação? É o homem ou a mulher? É lógico que é a mulher. Ela é especialista que são
milênios aprendendo isso para poder superar o homem, porque o homem sempre deu contra ela. Então o problema todo é esse. Ela tem que saber, principalmente nas tratativas iniciais do noivado, ela tem que saber escolher essa situação com calma. Senão não vai não. Agora, não deixar de ser feminina. O homem, que é o homem mesmo, está procurando uma mulher, ele quer uma fêmea. A fêmea tem que ter feminilidade. Se ela, como executiva, começa a ser muito macha, ele não vai querer, porque isso aí seria um processo de homossexualidade. Ele não é gay, ele quer ser macho, então ele quer uma fêmea. Então isso aí é muito importante a pessoa pensar em matéria psicológica, procurando, vamos dizer, a bela que despertou, procurando o sapo que vai se tornar príncipe. Esse é o caminho. Ela não é mais bela adormecida, já é uma bela que desperta. Então está na hora. Professor, eu queria voltar um pouquinho lá na racionalidade e regularidade. Eu estava pensando aqui, deixa eu ver se eu entendi direito. O professor defendeu que nem sempre a racionalidade vai ter a regularidade. Seria um caso, então, vamos dizer assim, a predominância é que quando há racionalidade, há regularidade? Racionalidade não quer dizer que seja uma coisa regular. Presta atenção, por exemplo, uma singularidade da ciência não é regular. Sim. É uma singularidade, no entanto, é racional. Outra coisa, uma criança superdotada, um prodígio infantil, é um exemplo de raridade. Entendeu? É uma singularidade. No entanto, é racional. Entendi. Entendeu? Mas não é regular. Mas no fluxo, a pessoa que, por exemplo, é mais irracional, por exemplo, mais emotiva e tudo, quando ela vai se tornando mais racional, a tendência dela não é criar mais regularidade também? É lógico que ela vai ter racionalidade em tudo. Ela vai ser mais lógica. Ela vai acertar o passo. Ela vai ter isso que eu estou tentando aí o tempo todo. Linearidade autopensênica. Tudo que ela pensa foi pensado antes mesmo. Ela não falou sem pensar. Certo. As pessoas são irregulares e irracionais porque fazem as coisas sem pensionizar. Agora aqui, qual a relação entre as nossas ilusões e a nossa autoimagem? Ixi, só tem. É o que tem mais. Aí é um negócio para estudar, né? A psicologia, aí é bom ver, tem um monte de livro sobre esse assunto. A autoimagem da maioria das pessoas, mais de 51%, segundo lá o IBGE do Antônio, né? É isso? Mais de 51% elas não combinam com a heteroimagem ou a imagem pública que se tem da pessoa. De modo que só tem uma coisa em relação com a outra, tem demais. Quais as implicações negativas da doação de órgãos? As implicações é o seguinte: se a pessoa fez doação de órgãos, tudo isso é a favor dela. Doação de órgãos é uma das grandes ações interassistenciais que uma pessoa pode fazer. Isso é muito positivo. Então esqueça as outras implicações e veja o lado positivo de doação de órgãos. O Brasil ainda precisa de melhorar as doações de órgãos. O estado do Paraná precisa de melhorar as doações de órgãos. A cidade de Foz do Iguaçu precisa de melhorar o nível de doação de órgãos. O estado quer bater o recorde de doação de órgãos, é um dos maiores até do mundo, é Santa Catarina. Tem reportagem que saiu agora faz 2 semanas, eles estão falando nisso sem parar aí, porque fizeram a estatística. Em Santa Catarina, o processo de doação de órgãos atingiu o ápice em relação a muita coisa do Brasil. Vale a pena ver isso. E o Paraná não é dos que dão mais órgãos, não. Aqui é preciso de estudar mais a doação de órgãos. Então, nada de falar em implicações negativas, vamos ver as implicações positivas. Doação de órgão é uma beleza, vamos em frente. Quais os critérios para o intervalo entre uma ressoma e outra? Meu pai dessomou há 9 anos. Ele já poderia ter ressomado? Tudo é possível. O critério que existe depende de cada pessoa e varia o infinito. Tem gente que passa aí 1000 anos, quer dizer, um milênio, sem ressomar. Outras vezes ressoma 1, 2, 3 anos depois que ela dessomou. Isso aí varia, depende das circunstâncias e depende também do objetivo da vida da pessoa e da ficha evolutiva que ela tem.
o saldo da ficha evolutiva. Agora, a tendência é o seguinte, a média do povo que teve acidente na vida e que deu alteração, mas que tem atenuantes, fica entre 12 a 15 anos. A média do povo que está preparando para ter uma vida melhor, mais séria, quase sempre está entre 25 a 30 anos, de um monte de casos que eu andei estudando. Mas isso precisa estudar mais, porque o meu universo ainda é pequeno para a gente falar com uma segurança mais ampla. Mas é por aí que eu vejo. 12 a 15 anos é quando a pessoa tem algum acidente, mas que tem atenuante. Então, ela às vezes ressoma logo para terminar aquilo que embaraçou, que houve uma interveniência, houve um contratempo. Agora, 30 anos é quando a pessoa muda. Por exemplo, a primeira vez que ela vai fazer um curso intermissivo, no máximo, quase sempre, entre 25 a 30 anos, ela ressoma. E eu já vi isso tudo aqui assim, porque o problema da personalidade consecutiva. Eu vi isso e a coisa caminhou desse jeito. E a pessoa veio diferente. Eu conheci na primeira sem curso intermissivo, e agora ela chegou com curso intermissivo. Essas coisas existem. Agora, geralmente, a diferença é entre 25 e 30 anos, a média que eu vi até agora. Voltando àquela questão da ilusão, a pessoa que vai para a baratrosfera, a ilusão aumenta, bem em relação aqui, ao intrafísico. Ela já tinha ilusão, por isso que ela foi para lá. Mas será que uma das causas que ela vem para cá também é porque tem menos ilusão e vai ser assistida? Às vezes. Isso depende do caso, né? Aí varia. Tem um problema da inter-relação. Como é que você faz? Se há um processo de assistência, isso tudo aí muda. Você examinar como é que é. Às vezes uma pessoa, ela é chave dentro de um grupo, dentro da evolução. E às vezes ela não é tão expressiva assim. Mas devido ao rapport, a afinidade, a empatia, ali dentro, ela é uma peça-chave. Então ela vem. Agora, para você aprofundar mais o que você falou agora há pouco, a questão da pessoa, no primeiro curso intermissivo, ele dessoma antes, porque a necessidade dele ir rápido lá para o curso intermissivo, sei lá, alguma... Não. O que eu estou falando aqui, esse problema de curso intermissivo, é pelo seguinte: uma pessoa que já estava na bica, ela já está mais ou menos preparada, ela está madura para o curso intermissivo. Essa geralmente fica entre 25 a 30 anos. Mas dessoma... Você sabe quem é que eu vi isso bem perto comigo? Minha mãe. Essa eu conheci de perto. Ela fez o curso intermissivo, porque eu encontrei fora do corpo, tive contato com ela, ajudei em umas coisas, ela me ajudou em outras. E ela já ressomou. E justamente isso. E eu tinha calculado, minha mãe deve seguir entre 25 a 30 anos. Foi batata. Foi em cima do lance. Essa é uma média. Há muita gente que tem por aí. Mas explica direito o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? Ela teve uma vida praticamente de completista, mas de tacom, tá certo? Agora, ela começou a estudar essas coisas todas, inclusive comigo, os negócios todos, começou a assistir muita gente, aquela coisa toda. Ela dessomou, na mesma hora, um monte de gente que ela tinha ajudado, socorreu minha mãe. Porque aquele povo que você socorre, eles vão te socorrer depois que você dessoma, porque eles morreram primeiro. Então, foi o que aconteceu com ela. Isso aqui é a regra do processo da interassistencialidade. Agora, com isso, ela foi logo encaminhada. Ela trabalhou com Euripides Barçanufo, trabalhou numa série de condições, aquele negócio de fazer a pré-ressoma. Ela estudou isso tudo lá. Eu mesmo vi, participei lá de umas coisas para ver. Então, aí, depois, ela se entrosou com as coisas, inclusive com o povo lá do EM, um monte de coisa desse sentido. O tal mal ajudou demais. Ela assistiu um monte de gente que morreu depois dela. Gente amiga minha, e gente que ela até conheceu. Teve um monte de casos assim. Entende? Ela dessomou e ela começou a receber esse povo todo. E todo mundo ficou encaminhado. Muitos desses que ela encaminhou e dessas que ela encaminhou, hoje estão assistindo o povo aqui. Era mais racional, né? Era, mas era o seguinte:
era muito artista demais, né? Tudo que ela fazia tinha uma habilidade manual danada. Musicista, na cozinha era fora de série, para costurar fora de série, para bordar fora de série, qualquer coisa. Outra coisa, ela estava com 60 anos, resolveu tocar acordeon. Nunca tinha pego num. Alguns meses depois ela estava dando show para todo mundo queria escutar. Nossa. Agora, ela já tocava bandolim desde menina, né? Bandolim é um dos instrumentos mais difíceis de corda para tocar. Mas, Valdo, eu estou perguntando assim, porque ela já deve ter mexido com o processo da mental somática em outras vidas anteriores, com o teu processo. Não, ela também... era mais mental somática. Veja bem, 35 anos ela adicionou o curso primário. Então. Presta atenção. O curso primário lá, no fim, ensinava até álgebra. Antigamente o curso primário era assim. Vocês não sabem, é o curso que eu tive. Tem? Hein? Ari Quintela, esse aí Tem um monte desses caras. Tem os livros tudo aí embaixo, você sabia? Tem esses livros tudo aí embaixo. Nossa questão aqui do Maia intrafísico, a gente poderia dizer que é uma ilusiolândia, de certa forma, regular, né? Porque a gente está dentro do Maia. Então, o que nos afasta, o que nos aproxima, vamos dizer, da evolução, é manter uma regularidade sadia, mudando essa regularidade patológica habitual. Ampliando o saldo da ficha. Não adianta fazer uma regularidade sadia, para você ainda é doentia. Você está entendendo? Tem que ser uma regularidade sadia para todo mundo. Aí ela começa a ser sã. Sã. Então seria você sair da ilusão da realidade, da regularidade para a regularidade sadia assistencial, de certa forma. Ampla, com cosmovisão, cosmoética, ideal, evolutiva. Aí vem a prioridade, tudo prioritário. Porque aqui... Não, pode falar. É só comentar, na questionologia o senhor coloca ali, né? Admite ações exatamente regulares nos atos pessoais do dia a dia? Você confia em todos os detalhes das automanifestações pensênicas? Nesse caso, fecha com essa resposta. Eu perguntei, né? Você que responde. Eu deixo sua conta. Pode falar. Professor, o senhor pode comentar um pouco mais na maniologia a questão da cleptomania e a relação com a ilusão da regularidade? Maniologia, a cleptomania. Uma pessoa que é cleptomaníaca, ela tem, às vezes, hábitos regulares. Você está entendendo? Para fazer a situação. Eu vi caso, eu já contei aqui mais ou menos, eu não vou contar o nome da pessoa nem nada. Mas são casos que a gente seguiu há alguns anos. Eu conheci bem a pessoa, conheci o marido, conheci os advogados, conheci o povo em torno, conheci, enfim, todo o contexto da equipe. Ela era cheia de dinheiro, não precisava de dinheiro para nada. Agora, com o passar do tempo, ela tinha uma regularidade na cleptomania dela, que aquilo se tornou um hábito e uma rotina. Então, o que se passava? Já havia o advogado encarregado de acompanhar as coisas dela. Ela ia na joalharia, roubavam a joia. Então, ele já ia lá e já pagava atrás. Agora, isso é 1, 2, 10, 15 vezes. Você entendeu bem como é que é? Agora, veja. E onde é que está a racionalidade disso? Não tem nada, em parte nenhuma. Então, a cleptomania é uma coisa para a gente pensar muito séria. Porque a pessoa tem aquela tendência, o negócio está dentro dela, ela se sente bem em ter pego aquilo. Ela, às vezes, nem precisava. Só daquele tipo de colar, ela já tinha 50. Entendendo? Não está dando pouco valor para aquilo. A psicologia, né, com as suas limitações, geralmente ela diz que é por carência emocional, né? O senhor concorda com isso? Mas você não viu aquela grande atriz de Hollywood que fez cleptomania? Você não viu esse cara também, judeu aí, que era um dos líderes do judaísmo aqui? O rabino, que também... Veja só que compulsão. Essas, por exemplo, essa atriz e esse rabino ganham do Monk, ó.
muito mais. Agora veja, nenhum deles contou o que é que roubaram antes, que não foi só esse caso. Isso aí é o que veio a furo, que veio a público. Tudo já devia ter cleptomania, ato de cleptomania, antes que isso tornasse de uma hora para outra. Há então uma tendência, uma compulsão, uma tentação violenta dentro do processo, entendeu? Agora veja, é uma compulsão regularíssima, mas veja, totalmente irracional. Está claro? É a cleptomania. Eu acho que eu escolhi bem o assunto de colocar a cleptomania aí, porque define bem o que a gente quer dizer. Que é de uma regularidade. Gente, se vocês conhecessem essa senhora, uma moça bonita, cheia de vida, loura, sexy, rica, poliglota, aquele negócio que eu falo. Não precisava de nada, tinha tudo na mão. Em matéria de dinheiro, de coisa, não precisava de nada, não precisava preocupar com nada, de nada, de nada. Mas agora, aquela tentação. E outra coisa, às vezes era bobagem. Teve caso que não era joia nenhuma, era biju, bijuteria. Você está entendendo? Então, a bijuteria aqui de 15 pratas, a pessoa vai lá e rouba. Aquilo cria um problema. Então, eu já sabia, o cara já ia atrás, eu já acertava tudo e tal. Mas o que tinha na base disso? Era um hedonismo? O que é? Tentação, megalomania, ué. Megalomania, cleptomania é isso. Megalomania. Hein? Era inteligentíssima, ela sentia bem que estava iludindo o povo, fazendo aquilo, no máximo. Se você conhecesse, fala assim, não, não é possível. É sempre assim. Você olha a pessoa, não, não é possível. A hora que os fatos aparecem, a pessoa cai assim de costa. Quando eu tinha antiquário lá no Rio, a gente teve uma cliente assim, irmã de uma pessoa famosa da televisão, e ela comprava um dinheirão, né? E daqui a pouco colocava no bolso sempre alguma coisa, uma peça pequena, uma joia. Agora, essa que eu conheci, ela é especialista em joalheria. Aí, então, você já é mais profissional. Especialista. Era especialista, todo mundo já sabia. E outra coisa, o advogado já ia, porque já sabia de tudo, já falava o que era, não, ela é doente, quanto que é o negócio, já paga, ninguém nem discutia muito, já, para aliviar o negócio e para não haver, aquilo não vinha a público. Agora, isso durante alguns anos. Agora, lá pela Santa, eu falei assim, ixi, ela vai viajar, como é que vai ser? Vai criar problema. Às vezes criava. Toda mania em si não seria uma ilusão da regularidade? Toda mania? Tudo é ilusão, não? Todo erro nosso ainda é uma ilusão, você não acha dela? É ignorância, Maia. Não há dúvida que é. Pelo entendimento da ilusão da regularidade, a pessoa pode até trabalhar e curar uma mania, né? Se ela entender a ilusão da regularidade, usar isso aí como uma profilaxia, entender a gênese daquela mania. Não, quem começa a entender isso vai começar a combater as bobagens que faz, né? Ela então começa a ser racional. Agora veja, nesses 7 anos aqui, o que é que eu tenho feito? Eu tenho combatido a irracionalidade nossa, minha em primeiro lugar e a de vocês em segundo. É ou não é? Nem sempre eu saio vitorioso disso, mas a gente tenta, né? A gente tenta, a gente faz força. É o jeito. Por exemplo, os meus erros são regulares. Pode perguntar para a Adriana, pode perguntar para os dois que estão lá no camarote hoje, sobre os meus erros. A hora que eu escrevo pessoa e coloco o AL no fim, aparece um L. Eu sou um cara que erro com uma regularidade impressionante, mas isso é todo mundo. Todo mundo que digita muito tem erros regulares, isso, todo mundo sabe disso. Porque eu digito com muita pressa, muito rápido. Senão não dá conta de fazer esse monte de coisa que eu faço. Agora, eu estou falando só esse do pessoal, mas tem outros. Por exemplo, o processo de você fazer o AU com o acento grave no A, em vez de colocar o tio.
Mas isso todo mundo faz. Isso aí é do idioma português. Isso não sou só eu. Agora, veja, eu pego e já reviso tudo quando tem coisa nova. Reviso tudo para acabar tudo com isso, por isso que acaba. Então, eu olho pelo Find. Tudo que tem AL, eu ponho lá. Tudo que tem pessoal, eu olho um por um para ver se tem alguma coisa nova. Para tirar o L. Não sei se já foi comentado, mas o orientador evolutivo, ele ainda teria ilusão da regularidade? O desperto teria? O que tem? O Não, orientador... deve ter, mas está bem menos, né? Tem bem menos. Pois é. Professor. Agora, você está se sentindo bem com isso, né? Você vê o triparada dura, tem direito de ter ilusão e irregularidade. Tá certo? Professor B. Sim. Fatologia, segunda linha. O fato de algo ter a forma regular com o conteúdo irracional. Sim. No nosso cotidiano, como é que a gente pode estar rastreando isso? Em que ações? Como seria? Por exemplo, uma moça lindíssima, mas que não vale nada moralmente. Estou dando um exemplo. Não há moral nenhuma com uma plástica de fechar o comércio. Então a forma é ótima, mas o conteúdo não vale nada. Como é que chama isso? Por fora, por dentro. Oh, deu uma lá da sua escola, lá dos seus alunos. Pão bolorento. É isso? Mas você entendeu? Eu entendi. É. Isso pode se aplicar à autopensenidade? Pois é, mas isso tudo é o processo de pensenidade, é o problema da vontade, é o processo da intenção, é o problema da falta de critério, o problema da falta de equilíbrio. Uma regularidade de padrão pensênico que, no fundo, não tem uma racionalidade, uma Escuta, lógica. um dia desse, faz uns 3 ou 4 dias aqui, 3 ou 4 TENEPs atrás, o TENEPs que eu estou falando, quer dizer, não é bem TENEP, a gente estava falando do TENEP, mas foi mais do processo de imagem e da pessoa. Então eu falei sobre a estética. Existe uma estética íntima e uma estética exterior. Então, por exemplo, a consciência estética íntima. Por exemplo, o Serenão, ele tem uma estética íntima perfeita. No entanto, do ponto de vista da estética exterior, ele veio com um corpo, entende? Totalmente alterado. Então você vai ver uma coisa externa e outra interna. Agora, esse do Serenão liquida com todos os assuntos, porque dá um exemplo generalizado sobre o fato. Está claro isso para você? Você lembra que eu falei esse negócio de a estética íntima e fora? Eu já fiz o verbete, agora eu vou trazer aí qualquer hora. Está na fila, está na boca, para a gente ver como é que é. Na página seguinte, na binomiologia, essa questão do binômio imprecisão e erro com a ilusão da regularidade, como é que funciona? A imprecisão e o erro. O problema todo é o seguinte: a pessoa que é lambona, que não liga para as coisas demais, ela acaba, dentro da imprecisão, ela chega no erro maior. Todo mundo que relaxa, é o desleixo, a pessoa chega lá. Eu, por exemplo, estou falando dos meus erros, eu não ligo para esses erros. Por quê? São os erros superficiais que a gente vai acertando com o tempo. Como eu ainda estou fazendo os originais da enciclopédia, ainda tem muito tempo pela frente ainda para a gente arrumar isso tudo. Tem 2 que veem as coisas mais sérias, eu também vejo. Então, eu não me preocupo, entende? Com os erros que eu cometo. Então, isso não é bem uma imprecisão, que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. O erro também aí é erro de forma. Agora, eu vou corrigir isso tudo com o tempo, entendeu? Agora, a imprecisão é a hora que a pessoa não liga para nada, ela vai escrevendo de qualquer maneira, ou fala de qualquer maneira, ou faz de qualquer maneira. Ela vai acabar cometendo um erro grave. Do errinho pequeno pode chegar um errão grande, se a pessoa não tem lucidez sobre aquilo. Agora aqui, sobre a ilusão de se estar de fato fazendo TENEPs,
Apesar de já praticar TENEPS há 8 anos, tem dias que questiono se realmente fiz TENEPS. Algumas vezes a sessão de TENEPS fica mais no campo das ideias do que na doação de energia em si. As ideias são, em geral, assistenciais, do que tinha que ser feito e não foi, ou do que ainda pode ser feito em diversos contextos pelos outros. Penso que a assistência pode estar acontecendo pelo Pensene. Porém, como a TENEPS é algo muito recente, não quero me iludir. Você pode comentar, por favor? O problema é o seguinte: você esqueceu que o Pensene é baseado em 3 elementos. PEN do pensamento, SEN do sentimento e N da energia. Outra coisa, todos os veículos de manifestação da consciência têm energia. Não é só energossoma, não. O energossoma, ele é feito temporariamente para a pessoa por causa da energia. Mas o mental soma tem energia. Então, por exemplo, eu, às vezes, faço assistência com a pessoa pela energia do mental soma em alto nível e sem mexer com nada, nem braço, nem nada, não se mexe nada. É o processo da direção do problema da ideia para clarear o paracérebro de uma pessoa ou de uma consciência. De modo que você pode estar praticando a TENEPS, sim, em nível super avançado de assistência mental somática. Pensa bem nisso, isso é sério. Agora, o problema todo é o seguinte: se a pessoa está se sentindo bem, ele aí, devia fazer uma pesquisa e ver. Porque a pessoa sente, há uma gratificação natural se ela está trabalhando direito. Agora, se a pessoa sai da TENEPS e não tem gratificação nenhuma, é isso que ele tem que olhar, e pode ser que esteja tudo errado. A assistência dá uma gratificação imediata em tudo que a pessoa tem. Com o passar do tempo, ela consegue perceber, identificar perfeitamente e dar o diagnóstico da realidade dela. Professor, aqui no B. Na fatologia, na 3ª linha, você coloca a necessidade inarredável da omnianálise aplicada às nuances dos fatos e fenômenos. Sim. Como que a gente analisa melhor essa questão das nuances? O problema todo é não ficar afobado para fazer uma pesquisa, uma análise, um estudo, uma investigação, uma abordagem. Mas sempre procurar refletir sobre aquilo que você está fazendo, que às vezes tem dados que você ainda não viu. Então, a omnianálise é justamente aprofundar o máximo da sua capacidade, dos seus potenciais na abordagem. Com isso, você vai começar a ver as nuances que escaparam, porque elas não aparecem na superfície, elas estão mais, é aquilo que eu estava falando aqui, elusivas. Elas são nuances, elas somem, entendeu? Elas se esquivam de apresentar claramente. Então, essa tenuidade, você tem que vislumbrar. A coisa mais difícil, tem que aprofundar, tem que entrar lá dentro. Então, isso tudo a gente tem que pensar aí. Olha bem o que é a tenuidade, uma coisa tênue, sutil, sofisticada, complexa, com detalhes que são minudentes, praticamente quase não aparecem. Estuda, tem que ver. Será que isso é o meu? Quem quer? Está vendo? É um processo de nuance. Agora, é uma nuance muito barulhenta. Barulhenta, né? Né? Agora, o engraçado é o seguinte: aquele microfone está quente, esse aqui está gelado. O que você quer falar aí? Legislogia. Sim. Que entra a lei mal exarada. Aqui seria mal feita, pelo que eu posso mal entender. Redigida, mal composta. Redigida, mal escrita ou isso. Mal feita. Agora, aí existem N exemplos, né? Pergunta para a Luimara, que ela é especialista Mas nisso. Mas vamos pegar alguns exemplos mais... Ela já estudou muito, né? As leis mal feitas, não é isso? Exemplos mais graves, sei lá.
Não, a pessoa que escreve uma coisa, às vezes uma vírgula numa lei, piora tudo. Piora tudo. Uma vírgula, não é isso? Por causa do processo da forma. Mas aqui é mais quando ela escreveu, errou. Não, aí é porque o erro é total, né? De conteúdo e forma. Entrou tudo. Tem muita lei errada desse jeito. Porque exarar também vem Por exemplo, uma escrito. lei mal exarada. Um dia desses fizeram uma aí. Que houve uma briga danada, tiraram a lei logo em seguida. Teve isso. Mas ela, pelo que eu entendo, não é só de mal escrita aqui, o sentido é que ela foi mal feita mesmo. Pois é isso aí. Não há dúvida que é isso. Gente, eu queria ver aí umas coisas. Eu não sei se a situação é. Eu queria chamar a atenção que ontem passou despercebido aqui, porque havia uma pessoa que pegou um resfriado e não pôde vir. Então a pessoa não veio. Agora, o que se passa? Então nós vamos comemorar o aniversário de ontem, hoje, que as palmadas estão chegando atrasadas por causa disso, que o negócio não deu certo. Mas é o Flávio ali, ó, que fez aniversário ontem. Agora, você veja bem, eu não vi o Flávio, porque eu procurei a Mabel não apareceu, porque ela estava um pouco intoxicada. Então, hoje, como ele apareceu, ele leva as palmadas. Isso aqui tem que pagar, né? Não tem jeito. Né? A Adriane, de São Paulo, está fazendo aniversário hoje também. Ah, é? Então, vamos dar umas palmadas para ela. Vamos nessa. Era pilha? É. Está empilhado. Não, as pilhas são empilhadas, né? Porque é mais de uma, não é isso? Agora aqui, um exemplo de regularidade ilusória seria daquela pessoa que faz a TENEF de modo regular, porém sem a devida dedicação interassistencial? Sim. Outra ainda, de uma pessoa que bate o ponto na empresa em que trabalha, mas sofre de presenteísmo, ou está de corpo presente e mente ausente. Mas olha, a regularidade mais séria é o povo do paletó. É aquela pessoa que chega na repartição, deixa o paletó na cadeira e cai fora. Depois, mais tarde, antes do expediente, ele passa lá para pegar o paletó e assinar o ponto. Existem essas coisas, né? Meu pai dessomou em um acidente na garupa de uma moto em 1987, com 37 anos. Bolas na garupa, hein? Encontrei-me com ele 10 anos após e ele estava inserido em assuntos do IPC. Poderia ele estar ressomado? Olha, 1987, tudo é possível, né? É possível de ver, né? Isso aí é um caso para estudar, já não sabe. Outro dia eu falei em método Silva, porém nasci no método Silva. Minha mãe já dessomou de câncer, era instrutora do método. Hoje avalio que ela se enquadra na ilusão da regularidade. Vocês estão vendo, ele agora juntou a ilusão da regularidade com o método Silva. Parecia estar tudo bem, ir tudo bem, e no instante estava desandando. Contudo, seu abertismo foi importante para mim e também prejudicial. Às vezes me pergunto por que ela anda, se é consciencióloga hoje, por qual ângulo ela vê tudo, se me apoia, qual seu nível de lucidez, enfim. O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, ela, primeira coisa, ela não mexe mais com o método Silva? Primeira pergunta que seria saber essa, né? Ela deixou o método? O problema todo é esse. Se deixou é porque ela cresceu. Agora, se ela continua ainda envolvida com o processo, isso aí é um problema. Agora, se ela hoje é consciencióloga e já admite essas coisas, já deve ter deixado o método. Né? Eu não sei o que está falando aí, não. Eu não sei. Tudo tem que saber, não é isso? Agora, o problema todo é o seguinte, ela deixou o método antes de morrer, ou foi só depois? Tudo isso teria que saber também, né? Eu não sei. Agora, ó, de qualquer maneira, você entendeu, né?
Estuda agora o método com outros olhos, que você vai poder entender e vai clarear. Muita gente que ainda está iludido com isso. Tem muita gente que mexe com essas coisas. Vale a pena estudar, depois que a pessoa entendeu. Agora, ó, é esse aqui que é o negócio do nome que eu falei com ele, para olhar o nome dele, que a pessoa não entendeu, mas eu não posso falar o nome dele. Sabe? Agora, para entender o nome dele, teria que estudar na numismática. A numismática estudaria melhor o nome dele. Sabe? Mas isso aí eu não posso estar falando, tem que deixar para lá. Eu estou só lembrando que é a mesma pessoa que falou. Eu marquei aqui o nome. Mas olha, quem é que está com o micrófono que fala aí? Tem algum? Está com o micrófono que fala? Não tem ninguém? Então, eu vou fazer aqui a minha leitura de certos processos. Sob a ótica da holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos temas, as 10 categorias de ilusões de regularidade na vida humana, que nós vamos falar. Belicosologia, o pelotão de fuzilamento apresentando irretocável regularidade nas manifestações belicistas, mas executando massacres, no caso, extremamente regulares, sem deixar de ser sempre irracionais, patológicos, antievolutivos e anticosmoéticos. Então veja, negócio sério para pensar. Criminologia, o fato de existir o serial killer com ações ilícitas patológicas, repetitivas, regulares. Cronologia, o relógio regular bater nas horas exatamente a cada 60 minutos, contudo, com 2 horas de atraso. Isso é coisa do Adélio, só pode ser. Agora, 4, enganologia. O servidor sempre teve a vida regular, irrepreensível, acima de qualquer suspeita, na repartição, na socin, no clube social, entre os amigos, com a família. Depois da dessoma, descobre, era espião, traidor da própria pátria. Tem um monte de gente assim. Dentro da espionagem, isso é muito regular. Agora, enganologia, experimentologia, a regularidade da repetibilidade científica convencional não significa necessariamente prioridade racional para a consciência. Então se estuda o pentelho daquele peixinho do Mar Morto, como eu falo, do Mediterrâneo, e esquece da própria consciência. Habitologia. Nada adianta regularizar os próprios hábitos na busca da auto-organização se os resultados dos esforços são irracionais em função da intenção doentia. A pessoa vai renovar a vida dela para uma ação pior do que aquela que ela está tentando melhorar. Tem muito disso. Holomaturologia. Determinada irracionalidade pode ser regular. Alguma coisa regular ou com manifestações regulares pode ser sempre irracional. É irracional confundir racionalidade com regularidade. Agora, penologia. A pena de morte, homicídio do Estado, vem sendo aplicada regularmente há décadas no Texas, Estados Unidos da América, e em muitos outros lugares, mas o do Texas é que é impressionante, porque é muita gente. Politicologia. A vida funcional do prefeito apresentou-se completamente regular em todas as áreas da administração. Ao deixar o cargo, porém, a nova gestão encontrou imensos rombos e desvio de dinheiro nas contas da prefeitura. O Brasil está cheio disso por aí. Proexologia. A ilusão da regularidade pode conduzir a consciência desatenta a euforia, julgando-se vangloriosamente completista, quando, na verdade, depois da dessoma, se surpreende com o incompletismo existencial indefensável, contudo, não entrevisto por ela. Ela não viu, ela não percebeu. Ela foi para lá sem ver. Waldo, você acompanhou o caso nesse sentido? Obviamente já, né? O que é? Um caso desse, você já acompanhou de perto? Eu já vi um monte desses casos todos aí. Por isso que eu estou falando coisa que eu conheci de perto. Essa do prefeito atualmente tem até um negócio aí que eles colocaram o total de prefeito que estão na cadeia e aqueles que estão com Mas eu digo, coisa. Essa da proexologia, você acompanhou a Consciex lá? Eu vi um monte de coisa nisso aí. Essa ilusão da Consciex, achando que era completista e não era. Isso tem um monte, né? Professor. Agora, ó, eu já vi gente aqui. Assim.
E outra coisa, pior, eu já vi gente aqui que eu pude falar. E já vi gente aqui que eu não pude. Tem aquele caso que você fala do mercado para todo mundo, né? Que a pessoa já achava que já era completista e tal. Não, e tem aquele que está falando, não, eu estou me sentindo totalmente realizado. Tem moço ainda, tem tanta coisa para fazer, mas ele acha que está totalmente realizado. Eu vim para fazer isso, quer dizer, ele diminuiu o trabalho dele, a tarefa Agora, dele. o que leva a essa sensação errônea? Por que a pessoa tem essa sensação? Orgulho, vaidade, egoísmo, são as mesmas coisas de sempre. A pessoa entrou ali, está fazendo as coisas, mas a intenção é a mesma de antigamente. Antes era da violência, ela agora vem para fazer assistência pacífica, mas ela faz como se estivesse ainda na caserna. Tem gente, eu vi isso muito no espiritismo, tinha cara que dirigia um centro espírita como se fosse uma caserna, era militar, totalmente. É aquele que eu fui num lugar, e eles me pediram para fazer uma palestra lá, eu fui. Na hora que eu fui sentar na poltrona, eu falei, não sentem não, que aí é do chefe, ele não permite que ninguém senta aí. Uma loucura, né? Tudo isso existe, essas coisas existem. Então o cara ainda estava ainda na caserna, até hoje. Professor Noah, sou eu? Pode falar. Essa questão aqui da enganologia, eu fiquei pensando, era espião... Onde é que enganologia, página 28. 04. 04. Na página 28, na taxologia, 04. O que é mesmo? 04, enganologia. Sim, o que você quer? Pois é, depois da dessoma descobrem era espião, traidor da própria pátria. Sim, mas isso aí tem caso de espionagem bem claro, isso aí não precisa nem explicar, esse é um dos fatos, professor, que isso é internacional. É outra questão, é a questão da pátria. A Sim. gente tem que ter essa ideia de pátria. Não, mas você tem que ser sincera, fidedigna e leal com as pessoas e com as coisas. Uma pessoa que roda pelos dois lados, não tem jeito de você defender em nada. Não dá certo. Então... Veja bem, ela traiu a pátria dela. Esqueça a pátria. Ela traiu aquilo que ela está fazendo, ela ganhou dinheiro do governo e ganhou dinheiro do outro. Isso o que é? Marginalidade, tudo errado. Então tem o capital aí. Esquece a pátria. É e pensa. claro. Ele era servidor né? público, ele recebeu dinheiro desse país. E começou a passar todos os processos, por exemplo, da Embraer para o Canadá. Sim. Como é que é isso? Está na cara, tem um monte de casos disso por aí, você sabe disso. Isso mesmo que eu estou falando, é preciso ter cuidado, porque a Embraer com o Canadá, que você sabe, os canadenses todos já entraram no Brasil para tirar isso aí, é uma briga de foice no escuro. Eles agora estão querendo se juntar, né? Os dois. É lógico, vamos aderir. Né? Pode falar. Valdo, que tipos mais comuns de ilusão de realidade uma dupla pode ter e ela tem que evitar, no caso? Uma dupla? Na dupla. É quando os dois veem a mesma coisa de modo errado. Então, isso pode ser milhões de coisas, pode ser de tudo quanto é jeito. Os dois estão de acordo que aquilo ali é isso. E às vezes aquilo está totalmente errado. Eles não viram nada. Então os dois caem de quatro, conjuntamente. Agora, você sabe, duas pessoas que erram iguais permanecem juntas. Isso é antigo, você sabe daquela história, né? De modo que permanecem juntas, porque é um processo de afinidade, né? Somos afins nos erros, assim como somos nos acertos. Para muita gente acontece isso. Pode falar. Você falou da questão da PROEX, aqui número 10. Você falou de algumas pessoas que você chegou a ver aqui, mas elas não tinham mais conserto. Não, que não tinha mais conserto, não. Eu não tinha nem cabimento mais de falar com elas.
caso do nosso amigo que chegou doente. Eu já expliquei aqui do médico. Eu nem falei para ele. Eu sei que tinha mais um ano de vida, mas o caso ali não era esse mais. Agora, eu não posso falar umas coisas para uma pessoa que ela pode dessomar na minha frente. Entende? Dá uma síncope. Mas e o caso... Ela dá um infarto na minha frente, como é que fica? Isso nunca aconteceu Aí comigo. dava Porque pra... eu, cara de boca. Agora teve um boca caso... de siri. Teve um Senão a gente caso está perdido. que você falou que você chegou a falar e a pessoa se corrigiu. Não, tem casos que a pessoa está moça, cheia de vida. Aí a gente, vem cá. Vamos jantar junto, que eu preciso de conversar umas coisas com você. Aí eu começo a debulhar, falo uma porção de casos por fora, até chegar no caso da pessoa. E geralmente eu não falo diretamente para a pessoa. É a pessoa que fala assim, Valdo, você está falando, parece com o meu caso. Aí a gente entra. Aí a gente entra, é assim que tem. É a técnica de abordagem cosmoética. Entrou de banco. Às vezes é difícil de entrar nisso. Qual técnica você indicaria para facilitar retrocognições do período do curso intermissivo? Sei que todo exercício assistencial, leitura ou tudo que invoque um holopensene mais sadio ajuda nesse processo. Hipótese. Minha dificuldade poderia estar no fato de ter passado por um Amelex antes do curso intermissivo? Pergunto, pois, em geral, tenho retrocognições de outras vidas de características belicistas. Até que ponto essas retrocognições são projeções sempre conscientes em baratosfera? Sim, mas veja, nada disso interessa mais, tudo já era. Esquece essa parageografia, essa condição toda, e vamos em frente, se você já sabe que isso existe. Outra coisa, tudo que você está falando tem muita lucidez, pode ser sim. É possível de ser verdade, tudo isso. Mas agora o problema todo é o seguinte, veja agora, é o aqui e agora, o momento evolutivo. Aproveita a chance, as oportunidades, seus potenciais. Poderia traçar um paralelo entre a FEP e a recuperação de cons? Como avaliar uma FEP? É fácil. Veja o que é que você tem feito em favor dos outros. Mas seriamente em favor dos outros, não só em favor de você, ou indiretamente a seu favor. Eu estou falando, realmente se ajudou alguém. Como é que é isso? Conta quantos casos foram. Como é que foi isso? Se tem uma porção, e outra coisa, se isso já vem já há alguns anos, tem o saldo na sua ficha, não há dúvida. Se você não está fazendo besteira para o outro lado, porque a pessoa pode ajudar aqui, com a direita, e roubar com a esquerda. Isso não pode, precisa de abrir o olho também com isso. Tem que ser uma coisa leal, honesta, pura. Passei por um período de ilusão afetiva recentemente que levou 1 ano para eu conseguir encarar a realidade. Isso se deve por uma esperança que mantinha, pois a outra pessoa demonstrava por alguns momentos interesse no relacionamento e em outros momentos total desinteresse, ou seja, oscilava muito. E você ainda insistiu, que boba, né? Como posso daqui para frente diferenciar o que realmente vale a pena persistir para não desistir no primeiro assédio? E o que realmente é ilusão e deve ser cortado o mais rápido possível? Quando a pessoa está variando desse jeito, melhor é deixar para lá. O erro seu aí foi esse. Você viu que ela vacilava, tornava a voltar atrás, isso aí não dá certo. Quando a pessoa vê e ela quer as coisas, principalmente do ponto de vista emocional, é 880, aquilo é para valer. Mas tudo é tapiação. Agora, a pessoa tem que ser examinada com calma, ver com calma se a outra é assim ou não, como é que é. Não pode também olhar superficialmente, não adianta. Agora, o que é engraçado é que ela fala assim, quer ver? Por alguns momentos, mostrava interesse. Em outros, total desinteresse. E a pessoa continuou com essa pessoa. O que ela está esperando? Na dúvida, se abstenha. Você pode dar exemplo dos princípios, os principais ganhos secundários que a pessoa tem para manter essa ilusão da regularidade? Ah, sim. Temporariamente, ela acha que ela é o maior político da paróquia. Outra hora, ela acha que ela é o maior rico que pode dominar todo mundo, porque encheu de dinheiro que ela roubou. E por aí vai.
Isso é ilusão da regularidade. Aparentemente ela está super regular. Nas profundezas ela está representando a baratosfera. Isso é um monte de casos que tem assim. Olha, você que já estuda muito essa área, dentro da política está cheio de gente assim. Pega os jornais do dia, examina o que é que tem. Quem é que está indo para a cadeia essa semana? Observa, quem é que está indo para a cadeia? Você vai ver que tem coisa regular e ilusória. Às vezes, quando estou fazendo TENEPS, vem na minha tela mental imagens de pessoas como hoje, de uma mulher com a mão deformada e o corpo machucado do lado direito. Essas imagens aparecem que eu esteja pensando nelas. Seria imaginação ou serão consciências atendidas? Tudo é possível, é bom você examinar e fazer a pesquisa com calma. Só falando assim, a gente não sabe como é o processo, isso aí é difícil de fazer qualquer juízo crítico por fora. Tem que ser a pessoa mesmo, você que tem que examinar. Escuta só, quase sempre, quando tem assistência, que a gente tem a impressão que está vendo uma pessoa, há um processo de energia no caso. Você não falou nada de energia. Você sente as energias? Procura ver essas energias, ver como é que funciona. Que a energia, ela pode chancelar a realidade do fenômeno. Ela pode ser uma sinalética energética muito forte, que ela diagnostica para você a sua condição fenomênica. É energia. A pessoa está lá, viu aquilo, e daí a pouco ela recebe aquele banho de energia, e a energia vai naquela direção, é o que ela está fazendo assistência. A pessoa aí não falou nada disso. Observa, geralmente as pessoas, por isso que a gente fez o acoplamentário. Uma das coisas mais sérias que o acoplamentário traz para ajudar as pessoas é o seguinte, é a pessoa ver o que ela está vendo aí, ó, lá fora, e ao mesmo tempo, o que está acontecendo com ela dentro. Um processo intraconsciencial e extraconsciencial. Aquilo que está centrífugo saindo dela e aquilo que está centrípeto vindo de fora para ela. A coisa mais séria no complementar para a pessoa entender isso. Agora, ó, isso serve para todo tipo de fenômeno parapsíquico. Então, a maioria das pessoas vê o fenômeno lá fora, fica besta e não percebe o que está acontecendo com ela. Vocês estão entendendo como é que é? Isso é a maior burrice, burril de borroide que tem da situação toda. A pessoa fica astonished, atônita, ela fica embasbacada, babaca, com aquilo que ela viu lá fora. Mas a coisa mais séria é o que está acontecendo às vezes dentro dela. Por isso que a gente faz o arco voltaico também, porque ajuda. O que você sentiu? Como é que foi? Você vê que eu sempre pergunto? Para a pessoa ver, porque aquilo é com ela. E outra coisa, a gente pede, fecha os olhos, relaxa, que é para esquecer. Então veja, o arco voltaico seria a metade da clarividência exposta do acoplamentar. Vocês estão entendendo? Que é só aquilo que está dentro da pessoa. No acoplamentar tem os dois. A pessoa está aqui dentro e ao mesmo tempo ela está vendo lá fora. Ela tem que juntar uma coisa com a outra, ela tem que casar as duas vivências. Então isso é das coisas mais sérias que tem na questão do parapsiquismo. EV, arco voltaico e acoplamentário. E mais alguma coisa, né? Se for possível. Tem mais um monte de coisa. Mas seria um crescendo? Assim, diz assim, assimilação simpática, desassimilação, processo da clarividência, como é que vê? A clarividência facial, o que você vê na frente da pessoa lá? Isso tudo tem no complementar. Agora, no arco voltaico que nós fazemos aqui, é a pessoa com ela mesma, que é para limpar a sujeira que está nela, quer dizer, o processo das energias bloqueadoras. Você está entendendo? Tirar aquilo fora. Energia maléfica, energia antipática. Nós temos que tirar aquilo. É isso que a gente faz. O que eu faço é tentar ver se aumenta a simpatia da pessoa. Simpatia energética. Você está entendendo? Tirando o quê? As energias antipáticas. O processo do arco voltaico é justamente isso. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, no acoplamentário tem a parte íntima, intraconsciencial, e a parte externa, extraconsciencial. No arco voltaico é só a parte íntima, intraconsciencial da pessoa, entendeu? Ali está partido, é bem específico.
Então eu estudo do ego, do egão, do umbigão, do processo do energossoma pessoal, é da pessoa. A coisa é diferente. Está claro aí para você? Você viu como é que é? Tem lógica aí? Tem lógica, muito. O problema é esse. Professor, Pode falar. o senhor falou a técnica da abordagem cosmoética, quando a gente quer ajudar alguém, convida, faz um ambiente, conta algumas questões parecidas e isso surge espontaneamente. A minha pergunta é, num consim-cobaia, onde a pessoa já vem predisposta, o que nós podemos estar qualificando nessa técnica de abordagem cosmoética? Quais as dicas que teria para qualificar esse trabalho? Primeira coisa, você vai ver se a pessoa é sincera e se ela se expõe realmente tudo que tem nela. Isso é muito sério. Se ela é sincera, todo mundo vai saber. Eles fizeram aí um estudo aqui de uma pessoa que eu estou aqui. Eu não posso falar porque essa pessoa não está aqui. Várias pessoas examinaram com detalhes e chegaram à conclusão que a pessoa é sincera, mas tem vários trafares. Todo mundo mostrou os trafares também. Mas a pessoa tem muito valor, principalmente em matéria de o que eu vi lá. Ele é muito bom para anotar, é muito bom para observar certas coisas. Ele é muito bom, quer dizer, tem uns trafores muito fortes, mas está desperdiçado. Agora, essa pessoa, porque ela chegou aqui na tertúlia e perguntou o que devia de fazer com um monte de anotações que ela tinha. Eu falei assim, vamos fazer uma comissão para examinar você, se você quiser. Topas? Ele topou. Agora, me apresentaram o relatório agora. Mas eu não posso falar porque ele não está aqui, eu só posso falar se ele permitir quando estiver presente. E outra coisa, a turma também, alguns de vocês têm que estar presente aí. São quantos? 6, 7, 8? 6? São 6? Pois é. Precisa de ter os 7 aqui para a gente poder falar isso. Se ele quiser, né? Eu não sei se ele quer. Agora, veja, isso é mais do que a consim-cobaia. É muito mais sério. Você não acha aí, vocês que andaram examinando a situação, é muito mais sério. Outra coisa, ficou documentado para ele. Isso é muito bom para ajudar. Até lá, e o processo, assim, também, para mim, na minha análise, foi o processo de amparo que dava para perceber quando a gente estava fazendo aquelas análises. Houve assistência? Houve. Eu, pelo menos, quando estava lá, agora, eu já falei de propósito. Ele vem, fala na tertúlia, foi a melhor coisa que eu podia fazer, não é isso? Agora, eu não posso tocar nesse assunto sem ele permitir, o negócio é dele, isso aí é coisa íntima, a gente não fala. Agora, se ele quiser topar a parada com vocês presentes aqui, as 6 pessoas, e ele, aí nós vamos analisar tudo. Eu tenho uma cópia de tudo comigo. Eu vou conservar isso aqui comigo para ver o que é que vai dar com o tempo. Vamos ver. Se ele aparecer, a gente pergunta para ele. Eu topo. Eu topo. Só tem que ver... Não, mas você topa, mamãe. Não, mas tem que ver a data que eu estou aqui, professor. Muito bonito. Ela que fez o exame, ela topa. Não, eu sei. Que vantagem que a Maria leva. Não, mas eu estou falando... Bidu, o que há? Professor, mas eu estou falando que eu tenho meus 15 dias que eu não estou aqui, dê para ver a data. Ah, sei. Então entendeu? não é que nesse você topa. sentido. Ó, eu vou poder participar esses dias, depois não vou poder mais. Então, é nesse Agora é o caso de perguntar. Ô, Kátia, você também estava nessa. Você topa, Kátia? Mas dá para deixar passar a oportunidade? Não dá, né? Não. Não dá, né? Eu acho que... para mim, ele vai topar. Falar em topar, para mim, ele vai topar. Você não acha? Pelo jeito que vocês falaram que ele é fora de sério, rapaz. Podemos perguntar a ele, professor? Não, vocês não devem só perguntar. Vocês perguntam. Se ele topar, vocês façam um convite. Reúne os 7. Os 7, como é que é? 7, o que é no caso aí? O que é que seria? 7 auditores, 6 auditores e um réu. Está entendendo? Seria bom vir. Okay. Isso vai ajudar os outros. Eu estou aqui com cópia. Cada um ficou com as cópias de todo mundo? Como é que foi? Ah, não? Ixi, então eu estou com tudo, não estou próximo. É eu e ele. Não, mas o negócio está aqui. Eu vou deixar no meu material do tertuliário aí. Se ele aparecer, a gente pega. Tá certo? Agora, gente, nossos comerciais, então, que está na hora.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 23 perguntas respondidas online, 27 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados: Flávia, Megastore, Marta, Apex, Kátia, IAC, Áurea, Unicim e Everaldo, AIEC. Os verbetes para amanhã são: diletantismo antievolutivo, discurso da obsolescência, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, logos, medida justa, megacomplexes, nanotecnologia pró-paz. Pessoal, boa tarde. O recado que a gente quer passar é que no mês de abril a Megastore está oferecendo 20% de desconto em todos os seus livros, tá ok? Então, de hoje até o dia 30 de abril, todos os livros da Megastore estão com 20%, inclusive os livros da Conscienciologia. Então, quem quiser participar, só passar aqui na livraria do CAEC, e inclusive nós vendemos também para os teletertulianos. Quem quiser entrar em contato, é só ligar para o nosso telefone, 3525-0867. Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex tem a satisfação de convidá-los para participar do curso Proexologia. Esse curso é um curso prático que visa discutir a Proex a partir de estudos de casos e também debates. Nesse curso também vão ser aplicadas técnicas energéticas. Então, nós podemos passar para vocês as datas e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Esse curso vai ser realizado nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio, tá ok? Por favor, quem tiver interesse, contate-nos. Obrigada e até mais. Gostaríamos de convidar a todos, especialmente os teletertulianos, a participarem conosco do encontro da Cosmoeticologia e Paradireitologia, que ocorrerá em Saquarema, dos dias 30 de abril a 3 de maio. Estamos com atividades bastante variadas, visando criar um ambiente favorável ao aprofundamento dessas temáticas. Então, haverá imersão laboratorial, 6 conferências, mesa de debates, dinâmica parapsíquica com a professora Cristina Aracaki, apresentação do projeto do Laboratório da Paz, com a professora Valéria Bernardes e professor Ercílio Lau. Tá certo? Maiores informações pelo e-mail protocolo@unicim.org ou nas unidades do IPC Rio ou aqui de Foz. Obrigada. Boa tarde a todos. E eu estou aqui para recomendar para vocês a viagem que vai ser feita para o Japão pela equipe da IAC. São 8 dias no Japão, em 3 cidades, Tóquio, Nara, Kyoto, e com uma equipe que já está trabalhando lá há 5 anos. A Conscienciologia já está no Japão há 5 anos, através das atividades que são ministradas pela IAC. A viagem acontece agora em maio, do dia 15 ao dia 24, e o preço está bastante acessível. Então, quem puder ir, não percam a oportunidade. Lembrando que conhecer diferentes partes do planeta é um início para a pessoa vivenciar a multidimensionalidade com mais universalismo. Obrigada. Nara é um lugar que tem energia do jeito que Foz tem. Agora, só que tem que ir lá, tem alguma coisa mística, etc. É muito frio. Mas agora, ó, vale a pena ver o local. Quem já foi, por exemplo, lá em Montauk Bay, dividia a Nara no Japão. Vale a pena ver. Para sentir o processo de energia positiva. Sim. Nara é impressionante. Programa... Agora, lá é que tem um budão. Budão maior do que os outros. O programa está muito Mas bem o problema feito. é que lá é muito frio. Quem for lá tem que levar a roupa, seja a época que for do ano. Mas essa época já não é tão frio, né? Vai nessa. Você vai ver se for. E o que é interessante da pessoa pensar é que determinados tipos de viagem são mais proveitosos se a pessoa já fizer com pessoas que conhecem o local, que têm mais experiência, para ela não perder tempo e nem desperdiçar recursos. Então, aqui no caso, os professores Wagner, Alegrete e Nancy Trivelato, eles vão estar
junto na excursão e explicando toda a experiência que eles têm tido na cultura japonesa nesses últimos anos. A gente está aqui em nome da AIEC para divulgar a venda dos últimos 27 lotes do Vila Consciência. Tá? O condomínio está na fase final de aprovação. A gente acredita que mais 1 mês e meio, no máximo 2, nós já vamos ter ele aprovado. Então, essa é uma das últimas oportunidades para aquelas pessoas que têm interesse de morar aqui na Cognópolis, de adquirir um terreno com preço mais acessível. E, para isso, a gente vai estar fazendo agora no dia 12 de abril, às 16h30, até às 18 horas, na sala da IEC, um happy hour, um momento lá para as pessoas que têm interesse, tanto aqui de Foz do Iguaçu como as pessoas de fora, virem a conhecer esse projeto e poderem, se quiser, adquirir um lote. Tá ok? Nos dias 24 a 26 de abril, a gente vai ter o acoplamentário. Eu gostaria de convidar todos vocês e os teletertulianos para participar desse acoplamentário. A temática vai ser sobre estado vibracional e os epicons serão Alexander Steiner e Nário Takimoto. Vai ter uma promoção especial aí para os teletertulianos, que vale a pena eu enfatizar. O valor será em R$300, podendo ser parcelado em 3 vezes. Quem tiver interesse dos teletertulianos, entre em contato direto com o CAEC, 45-3525-2652, que a equipe do acoplamentário vai dar maior atenção a todos vocês. Nós também temos essa promoção para todos os voluntários da Conscienciologia. Então, é só vocês procurarem a recepção para buscar essa promoção. Vamos tentar ao máximo aí participar desse curso para melhorarmos a questão da assistência e da nossa questão intraconsciencial aí, vinculado tanto à assistência quanto ao parapsiquismo. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é medida justa com 11 votos. Obrigado e boa tarde.